Olá, eu sou o Ângelo Castellani e no vídeo de hoje a gente vai falar de Romanos capítulo 3. E você precisa assistir esse vídeo até o final. Esse vídeo vai mudar tudo que você pensa a respeito de Deus, a respeito de si mesmo e de como você alcança a salvação, de como você é justificado. É sério, esse vídeo vai abalar as suas estruturas. Então não perca, fica comigo até o final e vamos juntos. Se você já assistiu a primeira parte desse capítulo, você já entendeu que o problema da humanidade é mais sério do que parece. Mas hoje eu quero te mostrar o capítulo mais importante de Romanos, talvez da Bíblia toda. Se no início, se na primeira parte, nós vimos que Paulo fala que diante de Deus não há nenhum justo, não há uma pessoa boa, não há um que mereça a salvação, agora Paulo vai mostrar como Deus justifica o ímpio. E vão entrar três palavras muito importantes: justificação, propiciação e redenção. E você precisa aprender essas palavras, porque isso tem o poder de transformar a sua vida. Então fica aqui no vídeo para que você entenda perfeitamente o que a gente vai falar. Mas antes da gente ver isso, eu quero te convidar a se inscrever. Se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like, deixa a sua opinião nos comentários, nos dê o seu feedback se esses estudos têm te edificado, têm sido bom para você. Coloca aqui, isso nos ajuda a melhorar e é muito bom a gente poder ler o seu comentário, interagir com você. E também compartilha esse vídeo com alguém da sua igreja, com um amigo, com alguém que precisa receber de Deus também essa palavra e se aprofundar, enraizar a sua fé em Cristo Jesus. Então, voltando. Mas, depois de Paulo, então, ter levado a humanidade, todos nós, ao fundo do poço, ele vai começar agora a mostrar uma saída. Uma saída que não vem dos méritos humanos, não vem das obras humanas, não vem da lei, mas uma saída que tem um nome e vem da parte de Deus. Essa saída é Jesus Cristo. É isso que Paulo agora vai começar a nos mostrar a partir do versículo de número 21. Isso aqui vai mudar a sua vida, vai mudar a sua mentalidade a respeito de Deus. Então fica aqui comigo, presta atenção nesses próximos versículos que vai fazer toda a diferença na sua caminhada cristã. Eu te prometo isso. Vamos lá, olha, versículo 21. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Olha o que Paulo está dizendo, mas agora. Esse mas muda tudo. Ele está dizendo, agora, a partir desse tempo presente, sem lei, a justiça de Deus se manifestou. A justiça de Deus na pessoa de Cristo. Ou seja, Deus agora vai justificar o homem mediante a fé do homem em Cristo Jesus. E essa justiça, ela é para todos e sobre todos que creem. Paulo começa mais uma vez a mostrar a fé como é aquilo que vai preceder essa justificação e sem distinção. Para todos que crerem, seja os judeus, povo eleito, seja os gentios, povo afastado. É para todos os que creem, sem distinção. Sem distinção. Olha o que Paulo continua dizendo, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E aí aqui é o versículo chave, que eu quero me aprofundar com você e que vai mudar a sua mentalidade a respeito de Deus e a respeito da salvação. Olha o que ele começa dizendo nesse versículo. Todos pecaram. E por causa disso, todos carecem, necessitam, precisam da glória de Deus. Precisam de Deus. E eles são justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, a primeira verdade que Paulo coloca: todos pecaram. Todos. Todos estão debaixo do
pecado. Como isso aconteceu? Isso acontece lá atrás, no início, na criação, quando Adão peca. A humanidade herda o pecado de Adão. Ou seja, todos nós já nascemos escravos do pecado. Você não precisa ensinar uma criança a fazer o mal. Você que é pai, você que é mãe, você já percebeu o seu filho fazendo o mal sem que você ensinasse o mal para ele. É algo que está dentro do ser humano. O ser humano já nasce debaixo do pecado. E Paulo agora mostra que a saída para se livrar desse domínio do pecado é por meio de Jesus Cristo, que nos justifica gratuitamente. E aí eu quero que você entenda essa palavra. Justifica. O que significa isso que Paulo está falando? Quando ele diz sendo justificados, o que Paulo está nos dizendo? Ele está falando sobre um ato eterno, um ato único, um ato que acontece de uma vez para todo sempre diante do tribunal de Deus. Essa palavra justificados, ela significa declarar o homem justo. É um termo jurídico que descreve o ato de um juiz ao declarar alguém inocente. O que Paulo está dizendo aqui agora é que quando o ser humano deposita sua fé em Cristo Jesus, acontece um ato diante do tribunal de Deus. O ato de Deus declarar o homem justo, justificado. E como isso acontece? Quando nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, diante do tribunal de Deus, Deus declara a gente justo pelos méritos de Cristo Jesus. Ou seja, por aquilo que Jesus fez na terra. Cristo nunca pecou, Cristo nunca fez o mal, Cristo, ele sempre foi justo e santo. E quando nós, pecadores, depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, diante do tribunal de Deus, acontece esse ato eterno. Deus imputa em nós, Deus coloca em nós os méritos de Cristo. Aquilo que seu Filho fez é atribuído a nós. Por isso nós somos justificados. Ou seja, Deus olha para o homem pecador que colocou a sua fé em Cristo e ele vê os atos de Cristo. Ele vê os méritos de Cristo. E por isso ele declara o homem pecador justo. E isso é um ato eterno, um ato irrevogável. Uma vez que Deus nos declara justo, isso não pode ser desfeito. Isso é para toda a eternidade. E maravilhosamente, Paulo vai dizer que isso é gratuito. Isso é de graça, ou seja, isso é sem custo, sem troca, sem exigência, sem mérito humano. Literalmente de graça. Ou seja, não há nada que nós poderíamos fazer ou ter feito para alcançar essa justificação. É Deus quem fez por meio de Cristo Jesus e é nos dado de graça. Mediante a graça de Deus, não nos foi cobrado nada. Nós não podíamos fazer nada. Deus nos deu esse presente de sermos justificados por meio da fé gratuitamente. E aí ele continua, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Olha aqui o que Paulo está explicando. Primeiro ele falou, todos são pecadores sem Cristo, mas são justificados gratuitamente por meio da fé em Jesus Cristo e por causa de serem justificados, eles recebem redenção que há em Cristo Jesus. O que significa essa palavra redenção? Ela remete à compra de um escravo, a remir um escravo, a libertar um escravo. Redenção é a libertação mediante pagamento de um resgate, ligado à compra de escravos para libertá-los. Ou seja, Jesus pagou o preço da nossa libertação com o seu sangue. Ou seja, Jesus pagou um alto preço para nos comprar do pecado. Lembra, como eu disse, Paulo disse que nós estávamos debaixo do pecado. Nós estávamos sendo escravos do pecado. Jesus, com seu sangue, pagou o preço. Nos comprou do pecado para
ele mesmo. É isso que Paulo está dizendo. Então, justificação é um ato. Acontece uma vez só diante do tribunal de Deus. Somos declarados justos por causa dos méritos de Cristo. E a redenção torna essa liberdade real. Ou seja, agora nós somos comprados, nós não somos mais escravos do pecado, nós não estamos mais debaixo da escravidão do pecado, mas agora a gente pertence a Cristo Jesus, nós somos livres. E Paulo continua explicando isso, olha o versículo 25. A quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Paulo usa agora a palavra propiciação. Uma palavra que surge no Antigo Testamento, surge na época do templo, surge na época da lei. Era o lugar onde o sacerdote fazia o sacrifício pelo pecado do povo. Essa palavra propiciação, ela significa o seguinte: lugar onde o pecado é coberto e a ira de Deus é satisfeita. Ele, Deus, é tanto o sacerdote quanto o sacrifício. O lugar onde Deus derrama sua ira, não sobre nós, mas sobre ele mesmo. Ou seja, o que Paulo está falando? Paulo está falando que Cristo é a propiciação do nosso pecado. Ou seja, toda a ira que Deus estava acumulando contra o pecado, ele descontou em Cristo Jesus. Jesus tomou o nosso lugar. Essa ira que era cabível a nós, seres humanos, Deus descontou em Cristo Jesus. Cristo se tornou o sacrifício. Cristo se tornou a propiciação por amor de nós. Ele tomou o nosso lugar, ele recebeu a ira de Deus. Por isso que no Getsêmani ele fala: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Que cálice é esse? O cálice da ira de Deus. O cálice da ira de Deus contra o pecado, que foi derramado sobre Jesus Cristo por amor da humanidade. Então, aqueles que têm fé, Paulo reforça mais uma vez isso, olha, mediante a fé, Deus fez isso para manifestar a sua justiça. Mais uma vez, Paulo mostra, mediante a fé em Cristo Jesus, somos declarados justos, recebemos a redenção e por causa disso, por quê? Porque Cristo tomou o nosso lugar, a gente agora somos livres, somos libertos, não somos mais escravos do pecado. Isso precisa ficar fixo na sua mente, porque isso pode mudar a sua mentalidade. Primeiro, você precisa entender que não há nenhum mérito seu na salvação. Não há nada que você poderia ter feito para ser salvo. Deus salvou você por meio de Cristo Jesus, por meio da sua fé em Cristo Jesus, e isso foi de graça. Segundo, isso é um ato eterno. Você foi justificado diante de Deus. Você que tem a fé em Cristo Jesus foi justificado diante de Deus para toda a eternidade. Não há como revogar essa justificação. Não há como você ser declarado culpado novamente. Por quê? Porque Cristo tomou o seu lugar. Você hoje recebeu os méritos de Cristo no dia que você teve fé em Jesus. Diante de Deus, você recebeu os méritos da obra de Cristo. E aí, Paulo ele vai continuar no versículo 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. O que Paulo está falando? Paulo está falando que no tempo presente, ou seja, depois que Cristo veio à terra, depois que Cristo completou a obra, Deus se tornou o justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Justo porque Deus puniu o pecado em Cristo. E justificador porque ele justifica aquilo que eu falei, aqueles que têm fé em Jesus Cristo. Sabendo disso tudo, Paulo agora vai começar a falar sobre o orgulho humano. Sabendo que a salvação é somente pela fé. Não tem mérito nenhum humano.
Aonde fica o orgulho da humanidade? Aonde fica o nosso orgulho em achar que nós merecemos a salvação, que nós fizemos algo para alcançar essa salvação? É isso que Paulo vai começar agora a discorrer a partir do versículo 27. Então, continuo aqui para você entender isso comigo. Olha o que diz. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Uau! Que tremendo que Paulo está falando. Olha, sabendo disso tudo, sabendo que é Deus quem justifica o homem mediante a fé, aonde fica o orgulho da humanidade? E Paulo responde, não há espaço, foi totalmente excluído, não tem lugar do orgulho, não há lugar para o orgulho no coração dos salvos, não há lugar para se orgulhar diante de Deus, não há orgulho, não há mérito na salvação por meio da parte do homem, é Deus quem fez por meio de Cristo, nosso orgulho foi totalmente excluído. Paulo está dizendo isso. E por meio de que lei? Por meio das obras? Não. Por meio da fé, mais uma vez, Paulo está enraizando isso. É por meio da fé. E aí, olha o versículo 28. Concluímos, ou seja, é certo, é uma verdade que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seja, não são as nossas obras, os nossos atos que nos justifica diante de Deus. É a fé em Cristo Jesus. Isso é uma verdade bíblica, isso é uma verdade de Deus. As nossas obras, os nossos méritos não têm valor para a salvação diante de Deus. Nós fomos salvos totalmente mediante a fé. Vamos continuar, versículo de número 29. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Então, Paulo, após explicar tudo isso, lembra o contexto dessa carta, ele está falando para uma igreja composta de judeus e gentios. Ele diz que Deus é um só e que ele justificará por meio da fé o judeu, o povo eleito, o povo que tem a lei, o povo escolhido, e também por meio da fé os gentios, o povo que estava afastado, o povo que não conhecia a Deus. Deus é um e ele justificará por meio da fé todos aqueles que crerem em Cristo Jesus. E Paulo termina o capítulo dizendo: anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Ou seja, isso que a gente vive agora. Cristo Jesus, ele confirmou a lei. A lei, ela serviu para um propósito, ela foi totalmente cumprida em Cristo Jesus. E agora nós somos salvos mediante a fé. E no próximo capítulo a gente vai ver como Paulo usa uma figura icônica, a figura de Abraão, o pai da fé, o pai dos judeus, para mostrar isso, para mostrar que Abraão teve fé antes da circuncisão. Então, a gente vai ficando por aqui. Eu te espero no próximo vídeo, no próximo capítulo, onde nós vamos nos aprofundar mais ainda. Mas eu quero te pedir, se você gostou desse estudo, gostou desse capítulo, deixa aqui embaixo a sua opinião, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com alguém, compartilha com um amigo no grupo da sua igreja, nos ajude a continuar enraizando pessoas na fé em Cristo Jesus. E não se esqueça, toda segunda-feira, às 19 horas, sai aqui no canal um vídeo novo sobre o estudo de Romanos. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.